Pega a Bíblia aí, quem tiver com a Bíblia aí pertinho. Bíblia. Vamos abrir no livro de Gênesis. Abrir no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Esse é um capítulo muito conhecido. Eu acredito que 99% dos irmãos aqui já tenham lido ou ouvido essa história, né, que nós vamos hoje reforçar um pouco mais, que é o capítulo 5 do livro Patriarcas e Profetas, né? Capítulo 4 do livro de Gênesis, tá? Capítulo 4 do livro de Gênesis, versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim, ó: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então olha aqui de novo, olha para cá. Nós hoje vamos revisar um pouquinho mais na palavra de Deus aquilo que nós já aprendemos há alguns anos, alguns que estão aqui. Talvez você esteja também escutando essa mensagem pela primeira vez sobre Caim e Abel, mas eles eram irmãos. Caim era o irmão mais velho e tinha Abel que veio logo em seguida. Caim e Abel, de acordo com o Espírito de Profecia, eles representam duas categorias de pessoas que existirão até os últimos dias. Escuta aí, ó. Duas categorias de pessoas que existirão até os últimos dias. Um representa aqueles que acreditam que podem ser salvos pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, e outro representa aquele que pode ser salvo unicamente pelos méritos de Jesus e pela obra que Jesus fez por cada um de nós. L.G. White diz que muitos nos últimos dias acreditarão como era Caim, que aquele seria salvo pelos seus próprios méritos, que seria salvo pelas suas obras, e muitas religiões do mundo pregariam essa verdade. Então, nós corremos um grande risco hoje, irmãos, de acreditar que nós somos salvos pelo que nós fazemos, quando, na verdade, nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Amém? Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Agora, acreditando que somos salvos pela graça de Cristo, apaixonado por Jesus, aí vem as obras. Aí automaticamente a gente começa a servir o nosso mestre como um discípulo. Então ela diz aqui que existia uma grande diferença de caráter entre os dois filhos. Existia uma grande distinção entre Abel e Caim. Ela vai dizer aqui, ó, Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, já Caim um espírito, um sentimento de rebeldia. Enquanto Abel acreditava que Deus era um Deus de amor, um Deus justo, um Deus bondoso. Ao olhar para Adão e Eva, a gente lembra que eles foram expulsos do jardim de onde? Jardim do Éden, né? O irmão de Jó está dizendo ali, né? Então eles foram expulsos. E aí, ao olhar para aquele episódio, L.G. White diz que Abel olhava com um olhar de amor, pensando assim, olha, os meus pais poderiam ter sido aniquilados imediatamente. Mas sabe o que foi que Deus fez? Ele planejou que o seu filho unigênito se sacrificasse, pagando o preço do pecado dos meus pais. Então ele olhava com esse olhar, né, confiante no Senhor. Já Caim, ele olhava assim, ó, rapaz, talvez Deus não seja tão justo. Expulsou os meus pais do jardim do Éden, e, além disso, amaldiçoou esta terra. Como é que pode um negócio desse? Então, ele tinha esse espírito de rebeldia. E nós temos que ter muito cuidado, porque esse espírito de rebeldia, L.G. White vai dizer que era o mesmo espírito que inflamou Lúcifer, né? Mesmo espírito que inflamou Lúcifer e os anjos caídos, foi o mesmo que inflamou o Caim, e é o mesmo que inflama algumas pessoas ao longo da história, até o fim da história dessa terra. Então nós temos que ter muito cuidado com esse espírito de rebeldia. Diga-se de passagem, deixa eu só perguntar aqui, alguns estão com a câmera ligada aí, né? Quantos aqui são líderes na igreja? Levanta só a mão aí, ou já foram, né? Em algum ministério do Senhor aí. Então, a gente que trabalha nessa área da liderança da igreja, a gente consegue perceber, às vezes, um membro, um irmão, ou talvez até eu mesmo, ou você que está aí, já tenha sido mais rebelde em alguma coisa na obra de Deus. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de se rebelar contra a vontade de Deus, ou de se rebelar contra a obra que Deus quer que aconteça. Então, enquanto Abel via aquilo como um ato de misericórdia,
Caim via como um ato de rebeldia. Ele mesmo se rebelava, chateado com aquela situação, né? Ela diz aqui, ó, Caim, porém, acariciava seus sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra. E aí ela vai dizer aqui, ó, que esses irmãos foram provados, assim como fora Adão antes deles, para mostrar se creriam na palavra de Deus e obedeceriam a mesma. Então, esses irmãos, ela vai destacar nesse capítulo aqui também do livro, que eles tiveram a mesma educação, eles tiveram a mesma criação. Eles sabiam, inclusive, irmãos, de que o sacrifício seria feito por Jesus. Então, quando eles fossem ofertar um holocausto para o Senhor, vamos abrir aqui, ó, de novo, só abrir aqui em Gênesis, aqui no capítulo 4. Eles sabiam que quando fossem ofertar ao Senhor, deveria haver derramamento de sangue. Isso os dois sabiam muito claramente, né? E aí aqui aconteceu um episódio no capítulo 4, a partir do versículo 3, ó, diz assim, ó, só perguntando aqui qual era a função, qual era a profissão assim de Caim, quem que lembra aí? Ele era... Será o que como é? Coloca aí no chat aí. Tô vendo alguns irmãos aí dizendo aí. Lá, ele era o quê? Lavrador, né? Então aí tem lavrador, né? Caim, lavrador, e Abel era o quê? Pastor de quem? Pastor de ovelhas, né? Então, olha aí, a diferença já começa aí até na própria profissão, né? Então, a gente tá vendo, agora olha o versículo 3 diz assim, ó, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, Ellen G. White diz, aqui no capítulo 5, né, do livro, que lampejou fogo do céu e consumiu a oferta de Abel. Mas sabe o que aconteceu com a oferta de Caim? Nada. Não foi aceita. Porque não era aquilo que Deus estava pedindo. Não era aquilo que Deus tinha solicitado. Diga-se de passagem, irmãos, ele já sabia o que Deus queria que fosse ofertado, mas ele resolveu fazer a sua própria vontade. Daquele jeitinho, sabe, Deus está pedindo isso, mas dessa maneira aqui fica melhor. Então ele começou a pensar assim. E aqui ela diz, ó, lampejou o fogo do céu e consumiu o sacrifício de Abel, mas Caim, desrespeitando o mandato direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus da maneira divinamente prescrita. Sendo mais velho, achava que não lhe condizia ser aconselhado por seu irmão e desprezou o seu conselho. Então, a gente vê aqui, ela vai dizer, os dois erigiram o mesmo altar, no mesmo formato, do mesmo jeito. O que mudou, olha aqui, escuta aqui, ó. O que mudou foi a oferta. Os dois pareciam ser da mesma igreja. Os dois estavam na mesma escola sabatina. Eles tinham a mesma lição. Eles estavam fazendo a madrugada com Deus juntos. Mas na hora de ofertar, irmãos, a oferta foi diferente. Parecia ser, mas não era. Parecia ter relacionamento com Deus, mas não tinha. E nós temos que ter muito esse cuidado de não só parecer ser cristãos, como de fato ter esse relacionamento com Jesus todos os dias da nossa vida. Sabe qual é o meu maior desejo? É ver Jesus voltar. É poder abraçá-lo, é poder perguntar, é poder escutar as histórias. Esse é o meu maior desejo. Os discípulos tiveram o privilégio de estar lá, vendo o rosto de Jesus, mas eu não tive esse privilégio ainda. Só que a Bíblia me fala que eu vou vê-lo face a face como ele é quando ele voltar, amém? Então, esse tem que ser o nosso maior desejo. E aí, no momento da oferta, Abel, seu irmão, né, mais novo do que Caim, repreendeu e deu um conselho a ele: olha, por que você não faz o que Deus está pedindo? Por que você não segue de acordo com a vontade de Deus? Aí sabe o que foi que Caim fez? Ficou chateado mais uma vez. Ele já tinha um espírito de revolta, ele já era revoltado, né, ali com algumas situações. Então, quando seu irmão mais novo tenta aconselhá-lo,
ele pensa assim, Ellen G. White vai dizer, né? Esse é meu irmão mais novo. Eu que, na verdade, dou muitas orientações para ele, e agora ele quer me orientar. Onde foi que já se viu isso? Então, meu irmão mais novo não sabe nada não, eu que tenho que ensiná-lo, né? E aí ela vai dizer que ele tinha, Caim, total certeza que seu sacrifício não tinha sido aceito. Mas Deus é um Deus de amor e de tamanha misericórdia que ainda estava usando de sua misericórdia ali para que desse tempo para ele se arrepender e mudar. Então ali, ó, foi usado Abel, foi usado outros formatos também, né, ali mensageiros de Deus mesmo, para que ele pudesse ali se arrepender. E aí ele não arrependido, ela diz que ele começa a guardar agora no seu coração aquele desejo assim: por que que eu vou fazer como Deus pede se eu posso fazer melhor? Irmãos, é impossível que a gente faça melhor do que o que Deus quer e do que Deus deseja. A gente vê hoje o mundo falando, ela vai até falar isso no capítulo também, de uma evolução do ser humano, né? Ela vai dizer isso aqui nesse capítulo, de uma evolução do ser humano. E aí a G. White diz que, na verdade, a gente está descendo o nível espiritual. Será que toda essa tecnologia, será que toda essa evolução do ser humano tem nos aproximado mais de Deus ou tem mais nos afastado do Senhor? Será que tudo que tem acontecido no mundo hoje, né, tudo que tem avançado no mundo hoje, tem feito com que eu e você nos aproximemos mais de Deus ou nos afastemos? Num contexto geral, a gente vê o mundo se afastando cada vez mais do Senhor, um mundo que vai de mal a pior, um mundo que se aprofunda cada vez mais em doenças, enfermidades e coisas ruins, violência, né, em crimes. Então a gente vê um mundo indo de mal a pior. Só que o povo de Deus continua buscando o Senhor e continua crescendo espiritualmente. Amém? Então a gente sempre vai ver essa distinção. Ela diz que sempre haverá essas duas categorias até a volta de Jesus. Aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus e aceitam os seus méritos, e aqueles que querem fazer da sua própria vontade, do seu próprio jeito. E aí ela vai dizer aqui, ó: sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pela qual esperava obter a aprovação divina. Olha aí, ele, só colocar o carregador aqui, notebook, ele acreditava que o que ele estava fazendo era um favor para Deus e não o que Deus pedia. Olha aí. Já pensou, irmãos? Eu e você estarmos na obra, só um minutinho aqui. Pronto, agora dá para ir até as 6 horas da manhã. Coloquei o carregador. Então, ele acreditava, né? Ele acreditava que o que ele estava fazendo era um favor para Deus. Já pensou? Eu e você nos colocarmos em missão, se colocar na obra do Senhor, ofertar ao Senhor, devolver a oferta do Senhor, achando que nós estamos fazendo um favor para Deus? Quantos aqui, levanta a mão, só aqueles que são dizimistas e ofertantes aí, que eles são dizimistas e ofertantes. Quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós entregamos a nossa oferta, nós estamos devolvendo aquilo que é de quem? De Deus. Nós somos apenas administradores. Nada é nosso, irmãos, tudo é do Senhor. Então, quando nós devolvemos os dízimos e as ofertas, nós estamos fazendo nada mais e nada menos do que aquilo que Deus pede e aquilo que já é dele. E aí, alguns ao devolverem, têm esse mesmo espírito de Caim. Olha, estou dando aqui, estou fazendo favor para Deus, estou fazendo a obra avançar aqui porque é minha vontade e tal, quando na verdade aquilo já é do Senhor. Nós temos é que administrá-lo da maneira como Deus deseja. Então, o que diferenciou aqui foi a oferta. Ela diz aqui, ó: quanto ao mais, ou quanto ao que respeitava o nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e à adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma, até certo ponto. Mas, além disto, a diferença entre os dois era grande. Então, L.G. White vai dizer que Abel continuou tentando convencer Caim de que ele estava errado. De uma forma bem amorosa, ela vai até dizer aqui, né, que Abel, de fato, era um homem tranquilo, um homem de Deus, e ele ficou tentando convencê-lo.
Mas sabe quando você é uma pessoa boa e aquela pessoa ruim, não convertida, e você está insistindo, e ela vai ficando mais chateada com você, e aí Ellen G. White diz que, como está escrito em Apocalipse, né, que o santo continue a santificar-se e o impuro, o injusto, né, continue na prática da injustiça. Ela diz que assim acontecia com Abel e Caim. Enquanto Abel se santificava, enquanto Abel buscava ter um relacionamento com Deus, Caim não. E isso fazia com que Caim ficasse mais chateado ainda com Abel. E aí aconteceu isso aqui no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 5, ó, diz assim, ó, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, né? E aí no versículo 6, Deus, usando de sua misericórdia, diz assim, ó, então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, aqui, Deus, usando de sua misericórdia, já depois daquela situação ali das ofertas, Deus diz: olha, se você proceder bem, não é certo que será aceito? Se você fizer aquilo que eu peço, não é certo que eu me agradarei? Então, por que você não faz o certo? Por que você não busca o Senhor como o Senhor pediu? E aí, hoje, nós que somos adventistas, os que são adventistas que estão aqui na sala de oração, né? Hoje a gente fala muito do sábado, do dia de observância, né? E a gente fala que a gente tem que adorar a Deus naquele dia. E algumas denominações dizem que a gente pode, o sábado hoje é espiritual. A gente pode adorar a Deus no sábado que a gente quiser. O sábado pode ser a terça-feira, pode ser a quinta-feira, pode ser a sexta-feira. Mas por que não fazer aquilo que Deus pediu? Por que não fazer aquilo segundo a vontade do Senhor? Então era isso que estava acontecendo aqui na vida de Caim. E ele vai se chateando cada vez mais, né, com Deus. Olha aí, ó, ele começa a se chatear mais com Deus, se rebelar ainda mais com o Senhor e se chatear com seu irmão. Até que acontece isso aqui, ó. Olha aí, Gênesis capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Segura aí. Então, que cena trágica e que cena triste para os filhos ali de Adão e Eva, né? Agora chegou uma situação que o pecado estava tão enraizado na mente e no coração de Caim que pela primeira vez um homem, né, planejou matar outro homem. Então ele matou o seu próprio irmão e ele não só matou, como Ellen G. White diz, que o pecado estava tão enraizado agora nesse momento no coração dele que ele tinha perdido o senso da onipresença de Deus, que Deus sabe de tudo, que Deus está em todos os lugares. Então ele tinha perdido esse senso, tanto que quando Deus chega para ele, ele diz assim, ó: acaso sou eu tutor de meu irmão? Como é que eu posso saber onde é que meu irmão está? Como se Deus não soubesse o que é que ele tinha feito. Então ele estava tentando esconder de Deus, né, os seus atos, porque o pecado estava tão enraizado na mente e no coração dele que ele já nem entendia mais que Deus pode ver tudo. Olha aí, quando o ser humano se afasta de Deus. Que situação para aquele homem, né? E aí a Bíblia diz aqui, ó, no versículo 10, assim, ó, capítulo 4, verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz de teu irmão clama da terra a mim. E és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. E aí continua ali, né? Mas volta aqui, olha aqui, irmãos. Algo que me chama muita atenção, que L.G. White diz aqui nesse capítulo 5, é que Deus, mesmo dando essa sentença para Caim, ele ainda daria oportunidades de arrependimento para ele. Mesmo tudo isso tendo acontecido, o sangue de Jesus
ainda era suficiente para pagar o preço dos pecados deste homem. Só que sabe o que foi que aconteceu? Ele se tornou o representante, olha aí, que triste, né? Ele se tornou o representante daqueles que são rebeldes, daqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Caim e para a vida de Abel, de fato ali estão duas categorias. Aquele que ofereceu um sacrifício ao Senhor e foi aceito, e aquele que se rebelou contra Deus querendo fazer a sua própria vontade. Nós, como povo de Deus, nos últimos dias, precisamos ter muito cuidado. O que nós temos feito hoje? Será que nós temos feito a vontade de Deus ou será que nós temos feito a nossa própria vontade? Quando a gente olha para Apocalipse 3, que fala ali da Laodiceia, a gente vê que a diferença, né, ali entre os laodiceanos e os remanescentes é porque os laodiceanos, eles não são frio nem são quente, eles são morno. E muitas vezes, espiritualmente, parece que a gente tem essa mornidão. A gente é morno para estudar a Bíblia, a gente, muitas vezes, esse pessoal que está aqui não, aqui é o povo de Deus, aqui é o povo que estuda a Bíblia, aqui é o povo que está em oração, aqui é o povo abençoado. Mas, muitas vezes, alguns irmãos têm dificuldade, né? Tem essa mornidão espiritual para estudar a Bíblia, tem uma mornidão espiritual para orar, e tem uma mornidão espiritual para sair para a missão. E às vezes parece que a gente só é morno para as coisas de Deus, mas para jogar um futebol, para fazer a nossa vontade, para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, para ir para um lugar que a gente é acostumado a ir, para ir ver os amigos, para fazer uma coisa ou outra, a gente se prepara, vai cedo, se organiza, tá tudo no ponto, e parece muitas vezes que essa mornidão só é espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado para não estar fazendo segundo a nossa vontade, mas colocando Deus em primeiro lugar em tudo, amém? Então nós vamos aqui, ó, já no final aqui ela diz assim, ó, a vida de Abel de obediência e inabalável fé era para Caim uma reprovação perpétua. Então, e quanto mais se afunila os últimos dias até a volta de Jesus, os irmãos vão se santificando e essa vida de santificação do povo de Deus vai ser uma repreensão assim muito clara para aqueles que estão na prática da injustiça. Enquanto os que estão na prática da injustiça continuam crescendo na injustiça, o povo santo de Deus continua crescendo na santificação do Espírito Santo. Então, ali é uma repreensão imediata. E ela diz que, não diferente de Abel e Caim, isso vai criar aí uma raiva, isso vai criar aí, né, de fato, um ódio entre os injustos para com o povo de Deus. Então, aí acontecerá uma grande perseguição, né? E aí ela diz assim, ó, quanto mais brilhante for a luz celestial que se reflete no caráter dos fiéis servos de Deus, tanto mais claramente se revelam os pecados dos ímpios, e mais decididos serão seus esforços para destruir os que lhe perturbam a paz. Então, eles têm uma sensação de que estão sendo perturbados porque o povo de Deus vai se santificando, né? E aí, já aqui mais no final do capítulo, ela diz assim, ó, deixa eu colocar aqui. Os santos habitantes de outros mundos estavam a observar com o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na Terra. Na condição do mundo que existira antes do dilúvio, viram o exemplo dos resultados da administração que Lúcifer se esforçara por estabelecer no céu, rejeitando a autoridade de Cristo e pondo à parte a lei de Deus. Naqueles arrogantes pecadores do mundo antediluviano, viram os súditos sobre os quais Satanás exercia domínio. Os pensamentos do coração dos homens eram maus continuamente. Ela vai dizer aqui que, já no penúltimo aqui, né, parágrafo do capítulo, ela vai dizer que os habitantes dos mundos não caídos, né, os seres celestiais, estavam ali observando aquela situação de Caim e Abel, e até momentos antes do dilúvio, e vendo qual era o procedimento de Satanás, já que ele se tornara príncipe deste mundo. E ao observar aquela situação, viram que o desejo de Satanás na administração, que ele queria ter do universo, era roubar, matar e destruir. Né? Então, tudo que ele queria fazer, os pensamentos eram ruins. E isso transmitiu a outros homens, tanto que Deus teve que intervir com um dilúvio
para que pudesse haver salvação, para que pudesse haver a possibilidade de Jesus vir a esse mundo e nos salvar do pecado. Então a gente vê isso, né, também no capítulo aqui, e aí ela encerra dizendo assim, ó, Deus tem consigo a simpatia do universo e a aprovação, enquanto passo a passo seu grande plano avança para o completo cumprimento. Tê-la-á conseguido na extirpação final da rebelião. Vê-se-á que todos os que abandonaram os preceitos divinos colocaram-se ao lado de Satanás em luta contra Cristo. Quando o príncipe deste mundo for julgado e todos os que com ele se uniram participarem de sua sorte, o universo inteiro, como testemunho da sentença, declarará: Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15:3. Então, hoje nós precisamos tomar uma decisão. De que lado nós vamos estar? Nós estamos do lado do povo santo de Deus, que tem feito aquilo que ele pede, que tem levado das primícias, que tem ofertado aquilo que Deus quer. Ou nós estamos ficando do lado da rebelião, temos sido rebelde com a palavra de Deus, temos sido rebelde na oração, temos sido rebelde no que Deus pede, no que Deus quer de oferta. Qual é a nossa decisão hoje, irmãos? Lembrando que Abel e Caim, como dizia Ellen G. White, tiveram a mesma criação, eram os mesmos pais, eles estavam nos mesmos lugares. Trazendo para o nosso dia de hoje, é como se eles fossem de uma mesma denominação, todos estivessem ali na escola sabatina, todos estivessem aqui na madrugada agora, os dois, mas a decisão ela é individual do que nós vamos ofertar ao Senhor. O céu deu o que tinha de mais precioso, Jesus. O que nós temos ofertado para Deus? O que nós temos nos doado? Como é que a gente tem sido doado para o Senhor? Será que nós temos sido morno? Ou será que nós temos sido reavivados pelo poder do Espírito Santo e transformados? Então essa é uma decisão que hoje nós precisamos tomar. Não é uma decisão fácil, porque no grande conflito do universo e no dia a dia, a gente parece que muitas vezes está vivendo num mundo paralelo e acaba se esquecendo do grande conflito. Mas nós estamos passando no grande conflito. E a G. White diz assim, ó, nós devemos trabalhar, orar e estudar a palavra como se esse fosse o nosso último dia. É isso que nós devemos ter em mente. Esse pode ser o último dia do grande conflito. E de qual lado eu estaria se o grande conflito se encerrasse hoje? Será que eu estaria escutando vinde benditos de meu Pai, tomai, entrai no reino e tomai a posse? Ou será que eu estaria escutando apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci? Então essa é uma decisão que nós temos que tomar hoje. E aqui eu gostaria de perguntar aos irmãos, né, aqueles que querem se colocar ao lado de Jesus, que querem escutar assim, ó, vinde benditos de meu Pai, muito em breve quando Jesus voltará. Levante só sua mão para a gente fazer uma oração. Amém, amém, Deus seja louvado. Oremos. Senhor Deus, querido e amado Pai, aí está o teu povo, aqui está o teu povo, e nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos despertou. Nós queremos te pedir, Senhor Deus Altíssimo, nós hoje estudamos a história, revisamos a história de Abel e Caim, e nós vimos o justo Abel, Senhor Deus, aquele que ofertou, mesmo sendo pecador, ofertou aquilo que Deus queria, e Deus se agradou da oferta dele, Pai. Por favor, seguindo o exemplo de Abel, que o teu povo possa ofertar aquilo que Deus pede, Senhor. Nos livra, Pai amado, tira da nossa vida todo e qualquer espírito de rebeldia, toda e qualquer enganação ou rebelião ou mau pensamento a respeito do caráter de Deus ou da vontade do Senhor, Pai. Nós somos falhos, nós estamos em um mundo de pecado e às vezes algumas situações fazem com que a gente pense, se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo? Mas, por favor, que o Espírito Santo toque o nosso coração, mude o nosso modo de pensar e que a gente possa aprender a confiar em Deus, assim como Abel confiou, assim como Jó confiou, assim como Moisés confiou e assim como o teu povo confiará nos últimos dias, Pai. Nos abençoa, esteja conosco e dá um excelente dia a cada um dos irmãos que está aqui. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai.